Olá pessoal, sou Marcos Araújo, sou do canal Curtas do Evangelho e estou fazendo hoje o mais novo quadro que é reagindo a mensagens. E hoje eu estou aqui com o pastor Lamartine da igreja Ya Church. E para quem não sabe, nós somos um canal multicultural que anunciamos o Evangelho. Temos gente da Colômbia, lá de Cali, temos gente da Itália, temos gente também do Chile, lá da cidade de Pucón, temos eu de São Paulo, minha esposa Petra também, e temos também uma irmã nossa de Uberlândia, Minas Gerais. Então fique conosco, vamos participar dessa reação. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o pastor Lamartine e ele está conversando com o Vilela no podcast e ele trouxe um assunto bem relevante. Vamos ver o que ele está falando. Quem é que comeu a fruta primeiro? A mulher. E por que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo? Então, Porque foi por... Olha que interessante, pessoal, que o pastor Lamartine fala que quem comeu o fruto foi a Eva, quem comeu primeiro, certo? Mas quem foi responsabilizado? Foi Adão. Deus entregou para Adão a responsabilidade de cuidar, de não comer do fruto. E ele foi, comeu. Logo, ele está sendo responsabilizado pelo seu erro. Na luz da Bíblia, a pessoa é responsabilizada sempre, seja para o bem ou para o mal. Isso me traz até uma reflexão sobre a situação do mundo atual. Com facilidade as pessoas se vitimizam, certo? E de certa maneira é a pessoa tirar a responsabilidade de si mesmo. É uma certa imaturidade moral. Uma pessoa matura, bem matura, qual que é a resposta dele frente a um erro que ele comete? Ele assume a sua culpa, ele pede perdão, ele busca restauração e reconciliação. Qual que é a resposta de uma pessoa imatura? Se vitimiza, começa a apontar o dedo para outra pessoa, que foi o que Adão fez, certo? Ele foi totalmente imaturo. O que Adão fez? Ah, não, foi a mulher que tu me deste. Aí Eva, espertinha, o que ela faz? Não, foi a serpente. A serpente virou assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma aqui, foi você que errou, você que caiu no conto. Como a Eva viu coisas boas naquilo que Deus disse que era ruim, certo? Ela viu, ou seja, ela... De certa maneira, ela quis se colocar à frente de Deus. Ela achou que Deus supostamente estava enganando ela, né? Poderia estar enganando ela ou escondendo verdades. E se a gente olha para a sociedade hoje, está muito parecido, porque a sociedade diz hoje, se te faz feliz, deve ser bom. Se te deixa alegre, deve ser bom. Mas Deus determinou o que é bom ou ruim, sabe por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele é bom. Não foi por Eva que entrou o pecado no mundo. Por quê? Porque Deus falou para Adão, para ele não comer. Não foi para Eva. Quem desobedeceu foi Adão. O inimigo usou... Mais uma vez, responsabilidade. Olha, se Deus entregou uma coisa para você, a responsabilidade é sua. Ah, mas fulano não tá me respaldando. Ah, mas fulano não sei o quê. Amigo, a batuta é sua. A responsabilidade é sua. Deus entregou um chamado. Deus entregou uma visão. Se não tá levando a cabo, meu amigo, responsabilidade é sua. Agora, trazendo em pontos de matrimônio. Meu amigo, o homem é a cabeça da casa. O homem é o responsável pela proteção espiritual, pelo provisionamento da sua família. Meu amigo, você tem que orar pela sua família, você tem que ensinar a doutrina para sua família. Então, quem quebrou a ordem de Deus foi Adão. Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão. Agora um ponto interessante que ele disse, o pecado entrou no mundo por Adão. Olha só, por um homem entrou o pecado ao mundo. Deixa eu até abrir aqui, peraí, que é uma passagem fantástica, uma passagem que traz muita claridade para o Evangelho. Aqui a carta dos Romanos, Paulo enfatiza muito que a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o ponto central da carta dos Romanos. E é uma carta fantástica. Você quer entender o Evangelho? Estuda Romanos. Em Romanos 5,12 diz o seguinte: pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só que interessante. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem que é? Adão. E pelo pecado entrou a morte, porque está escrito na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Aí Deus também fala, a alma que pecar, essa alma morrerá. A pergunta é, esse decreto se cumpre? E aí Deus disse a Adão também, se comerdes, certamente morrerá. A pergunta é, esse decreto se cumpriu? Certamente se cumpriu.
Nós aqui ensinamos que eu recebi do Senhor esse ensino, também ensino para todos que a morte é uma condição transversal. Primeiro, é uma morte física, sabemos que todos morrem, é a certeza fundamental da vida, nascemos e morremos. 2, pode passar 100, 120 anos, vamos morrer todos. 2, morte espiritual. Essa morte espiritual é uma situação severa para o homem, porque é a separação de Deus com os homens. Por causa do homem ter nascido em pecado, vivido em pecado, ser uma fábrica de pecado, isso causa uma separação total entre Deus e o homem. Há um abismo. Isso nós chamamos de morte espiritual, à luz da Bíblia. E terceira condição de morte é a morte eterna, que diz respeito ao que Jesus falou muitas vezes, da condenação eterna, do lago de fogo, choro e ranger de dentes. Gente, é uma situação severa. Me entristece saber que tem muita gente partindo desse mundo sem nunca ter ouvido o Evangelho. Me entristece realmente. E aqui no capítulo 5 de Romanos, mais pra frente, ele fala de um segundo Adão. Esse segundo Adão é Jesus Cristo. Aí ele fala o seguinte, no verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, olha como Deus é severo, um só homem desobedeceu, entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Muitos foram feitos pecadores. E foi, amor, o papai tá gravando. Amor, isso é difícil gravar, né? Porém, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por que devem ser feitos justos? Porque são injustos. Eles devem ser justificados. Você deve estar acompanhando o canal, sabe que estamos falando justamente essa semana aqui de novembro de 2023, estamos falando da justificação do homem pela fé. Por que deve ser justificado? Porque é injusto, deve ser tornado justo. Se você não é justo, você não tem relacionamento com Deus, você não tem paz com Deus. O injusto está baixo juízo, baixo condenação de Deus. Então, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Vamos continuar vendo aqui? Transmissão do pecado é pelo homem. Por isso que Jesus podia ter uma mãe. Gente, eu não sou especialista em genealogia de Jesus Cristo. Eu não sou teólogo. Eu sou um servo de Jesus, discípulo de Jesus, que ama o Evangelho. Eu não sou teólogo. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, que ele falou aqui, o pastor Lamartine. Aqui o pastor Lamartine fala que Jesus podia ter uma mãe, mas não podia ter um pai, porque a transmissão do pecado é pelo pai. Logo, porque Adão pecou. Isso é uma dedução. Eu respeitosamente, eu não tenho como respaldar por hermenêutica, não tem como fundamentar isso que ele está falando. É uma interpretação. Mas concordemos, faz muito sentido. Por que Jesus nasceu de uma virgem? Porque não houve um processo natural de gravidez, certo? Homem, mulher, tal, o óvulo, o espermatozoide. Não. Veio... a Bíblia diz que ela engravidou pelo Espírito. Realmente é curioso pensar nisso. Por que não veio do homem, veio só da mulher? E faz muito sentido. A natureza pecaminosa pode ser transmitida pelo homem. E faz todo sentido. Nós, homens, pisamos na jaca o tempo todo. Vamos concordar, né, pessoal? Mulher é muito mais sensata que nós, né? Brincadeiras à parte. Olha que interessante. Vou trazer Olha que interessante. E o pastor Lamartine fala que o pecado não é transmitido pelo homem, não pela mulher. Mas ainda que seja assim, a Bíblia descreve duas genealogias. A genealogia de José e a genealogia de Maria. Tem muita gente que não entende. Tem gente que olha lá os evangelhos e fala assim: não, mas o evangelho, olha só, está se contradizendo, porque em Mateus fala uma genealogia, em Lucas fala outra, então não faz sentido. Gente, de verdade, eu acredito que o evangelho ele é simples. A diferença é que o evangelho ele é uma palavra criptografada. E o único que tem a capacidade de descriptografar é o Espírito Santo. É uma maneira moderna de se dizer que é só por revelação. Mas existem coisas do evangelho que é objetivo. Por exemplo, a genealogia. Se a gente estuda a historicidade da Bíblia, estuda o Dr. Lucas, que ele escreveu de maneira científica o livro do Evangelho, Lucas ele está falando da genealogia de Maria. Mateus, a genealogia que Mateus descreve é a genealogia de José.
Qual que é o propósito? Lucas fala uma genealogia, Mateus fala outra. O propósito é para enfatizar que a promessa de que Jesus viria da raiz de Davi é verdadeira. Porque de Mateus começa de Davi, vai descendo, chegando até José. Lucas desce lá de Davi, desce até Maria. Gente, é profundo. E tem gente falando, não, porque a Bíblia se contradiz. Não, amigo. Você que não buscou aprofundar no tema. Mas não podia ter um pai humano. Porque senão ele teria o pecado em si mesmo. E a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, contudo... Era semelhante a nós, contudo, sem pecado. A Bíblia diz que Jesus viveu uma vida perfeita. Mas ele foi tentado em tudo. Vamos lembrar a passagem da tentação de Jesus no deserto? A tentação de Jesus no deserto é uma prova que Jesus podia pecar. Porque o diabo, ele não é tolo. O diabo é uma pessoa muito inteligente. E você acha que o diabo ia tentar à toa Jesus? É porque ele sabia que existia a possibilidade de pecar. Que foi, amor? Oi! Eu e você, Vilela, nascemos em pecado. Você não tem escolha de dizer, não vou pecar nunca. Você vai pecar. Porque está dentro de você. Tá. Aí entra um ponto doutrinal que eu acredito, eu estou em contradição com o pastor, com todo respeito, com toda humildade. Respeito muito a autoridade dele. Ele fala que eu e você sim vamos pecar. Ok. Não vou ser hipócrita aqui. Eu cometo erros, eu falho, eu peco. Mas existe uma onda na igreja evangélica que diz que todos nós somos pecadores. E a Bíblia fala totalmente ao contrário. Você que crê em Jesus, foi justificado do pecado, você não vive mais para o pecado, você vive novidade de vida. A Bíblia te chama de santo, justo, santificados, filhinhos. A Bíblia nunca te chama de pecador. Agora, lá em 1 João, João escreve o seguinte, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não é verdade em nós. Olha só, João está falando o seguinte: se você dizer que não peca, você é um mentiroso. E você está se enganando a si mesmo. Só que aqui, o que João está falando para pessoas que acreditavam que uma vez que Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos. E ele estava combatendo uma doutrina que estava sendo ensinada enganosamente. Diziam que não existia mais pecado, ou seja, podíamos viver do jeito que quisermos. Não existia mais pecado porque Jesus já tinha morrido, já tinha pagado o preço por todo mundo, sem entender que a justificação é pela fé. E a prova da justificação é uma vida transformada. Porque prova disso que mais pra frente, João fala o seguinte, que aquele que tem a semente de Deus, aqui ó, em 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Como, João? Você está se contradizendo. Não, mais uma vez, a interpretação, hermenêutica, contextualização, querido. Então, pastor Lamartine, respeitosamente, nós podemos pecar. Mas lembrando que a porta do pecado, a maçaneta da porta é só por dentro. Satanás está fora ao derredor, tentando invadir a gente. A porta do pecado é só por dentro. Já quem está nas trevas, a sua única opção é pecar. Porque essa pessoa está com a sua natureza pecaminosa. Aquele ente espiritual que aprende aquela pessoa no pecado, na condição de pecado, está sobre essa pessoa. Não existe outra opção senão pecar. Paulo ele fala o seguinte, que nós passamos por uma circuncisão espiritual. Essa circuncisão espiritual significa cortar o prepúsculo. Vocês devem conhecer, os judeus têm têm até hoje esse costume de cortar o prepúsculo quando é criança, mas ele corta e saca. Essa parte, olhando para a luz do Evangelho, a luz do novo pacto, está falando do corpo do pecado, representa um selo que Deus faz conosco, ele arranca esse corpo do pecado e saca, porque senão estamos falando que o sacrifício de Jesus é limitado. O sacrifício de Jesus ele é poderoso. Você que experimentou o sacrifício de Jesus e crê que você está em pecado e vive em pecado, que você é um pecador, queridos, você está limitando o poder de Jesus Cristo. Agora, não estou dizendo que nós não podemos falhar e pecar. Pensa que nós temos acesso ao Pai
um advogado fiel e justo que intercede por nós, e não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação. Não há acusação neste mundo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não tinha pecado, mas ele foi tentado. Ele foi tentado. Resistiu. É por isso que tinha que nascer de uma virgem. E nasceu de uma virgem. Amém. É isso aí, gente. Jesus nasceu de uma virgem. Isso é, primeiro, é uma amostra de algo sobrenatural. E você que ficou até o final, quero te agradecer. Já compartilha com seus amigos, curte, inscreva-se no canal e que Deus abençoe a sua palavra, que essa palavra chegue até você. E se algum dia você receber essa palavra, nunca diga, eu aprendi do Marcos. Não, você diga, eu aprendi no Senhor, eu recebi do Senhor, através de um instrumento. Amém? Deus te abençoe.